Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Canrobert Bueno e Isabel Nascimento, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro, você internauta, você ouvinte da rádio que toda a família pode ouvir. Hoje aqui eu, Canrobert Bueno e Isabel Nascimento, com mais um programa Luz na Penumbra, trazendo as reflexões do livro A Gênese, o quinto livro do Pentateuco de Allan Kardec, e hoje estamos fazendo a nossa gravação do item 56. 55 passado, no programa passado falamos muito sobre ciência. Hoje vamos ter uma abordagem para essa gravação do dia 30 de janeiro de 2025, tratando sobre a questão de um desafio, do que vale essa moral do Cristo. E eu vou passar aqui para a Isabel, que nos acompanha na bancada, para ela fazer a leitura da primeira parte e já entrar com as suas considerações. Porque a Isabel tem uma coisinha, você ouvinte, você amigo, ela faz a leitura, olha para mim, você está ouvindo a gravação, não está nos vendo, claro, mas ela faz a leitura e olha para mim aqui do outro lado da mesa e diz, segue, aí ficou fácil. Então agora eu estou colocando aqui para nós fazermos essa reflexão em torno dessa questão, que todas elas têm uma importância para nos causar uma proposta de modificação. De alguma forma, trazer uma mobilidade íntima, para a gente não ficar estagnado naquela coisa de que o que foi dito é, e fica assim e acabou. Não, doutrina espírita, conforme a ciência mesmo, é progressiva, e vai acrescentando, vai trocando e se adaptando à evolução que é a nossa evolução. Isabel, quer começar com a questão 56 da Gênese? Gente, eu estou aqui rindo, né? Porque ele diz que eu fico olhando, mas vocês perceberam que ele não me permitiu dar bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo nesse programa. Hoje que vamos refletir sobre o item 56 do capítulo 1 do livro A Gênesis. Isso aqui nada mais é do que uma reflexão, um estudo que a gente quer fazer junto com vocês, apesar de ser um programa gravado. Se vocês tiverem alguma ponderação, quiserem colocar alguma coisa, podem entrar em contato com a Rádio Rio de Janeiro, seja pelo WhatsApp, seja pelo YouTube, por telefone, que dentro do possível a gente vai tentar voltar e refletir junto com vocês, né? Canrobert estava falando, né, de tudo, é sobre a lei do progresso, e nós também, e vocês que estão nos ouvindo, através desse estudo, também estamos fazendo o nosso movimento de crescimento e de progressão. Bom, o primeiro desafio é para o mocinho aqui, né? Como você me chamou de moço, ela é mentirosa, está fazendo isso no ar, né? Imagina, ela foi tão gentil para você, Canrobert, no programa anterior, ela me chamou de jovem para falar da tecnologia. Gentileza à parte, o que eu vejo aqui é que hoje nós vamos trazer um outro elemento importantíssimo que Kardec aborda, que é a questão da moral dos espíritos, que é a moral cristã. Você quer começar com a leitura? Fazer a leitura, né? Fazendo a leitura, porque eu já estou aqui com as minhas reflexões, queria colocar no ar, mas pode ser que alguma das pessoas que estejam nos ouvindo hoje não estejam com o livro na mão, então vamos ler para que eles possam refletir junto com a gente. Vamos lá, o item 56 do capítulo 1 do livro A Gênesis. Começa assim: qual a utilidade da doutrina moral dos espíritos, visto que ela não é outra senão a do Cristo? Boa pergunta, né? O homem precisa de uma revelação e não pode encontrar em si mesmo tudo que é necessário para se conduzir? Do ponto de vista moral, Deus, sem dúvida, deu ao homem um guia na sua consciência que lhe diz: não faças a outrem o que não gostarias que te fizessem.
a hora natural está certamente inscrita no coração dos homens. Porém, todos sabem lê-la nesse livro? É difícil, né, Carroberto? Botou aqui em xeque, né? Nós mesmos, espíritas, porque não somos excluídos de todos os defeitos que a humanidade ainda nos impõe como escola, né? Porque os defeitos que são impostos são exatamente o resultado dos nossos defeitos íntimos, né? Nós somos confrontados com ele para nos enxergarmos, nos ver. E aquela máxima realmente, não sabia o que estava fazendo. Não. Todos nós, seres humanos, já sapiens, isso aqui é uma colocação da ciência. Essa formação final nossa, Isabel, tem pouco mais do que 200 mil anos, 150, de acordo com algumas linhas de pesquisa, né? Alguns dizem 150, 200 mil anos. Não que o homem tenha sido formado há 200 mil anos. Não que o homem tenha sido formado como algumas doutrinas religiosas querem impor a partir de Adão e Eva. A gente sabe que isso é uma alegoria adâmica. Emmanuel, em seu livro A Caminho da Luz, traz uma explanação muito interessante que eu acho que para os próximos capítulos eu vou começar a adotá-lo aqui como uma parte fundamental dos nossos estudos, em complemento. Mas ele traz assim: sapiens sapiens é o ser que sabe. Então não dá para dizer, eu desconhecia. Tudo aquilo que está em sensação, tudo aquilo que está em germen em nós, e nós temos algum discernimento, não é para você dizer que é diferente do teu próximo. Você pode se iludir, pode mentir para si mesmo, porque o mentiroso, a primeira pessoa que ele está mentindo é para ele mesmo. Ele está se enganando, ele está querendo validar um fato que não é real, né? Isso aqui interessante, né, Roberto? Porque o texto, inclusive, traz isso, e é uma frase que eu, pelo menos, falava para minha filha quando ela era pequena. Se a gente não sabe, eu não sei o que está escrito da lei de Deus dentro de mim. Então vamos lá. Aqui está no texto, né? Não faças ao outro o que você não gostaria que fizesse com você. Então, eu não sabia que era errado pegar esta fruta, dessa manga, dessa mangueira do meu vizinho. Você gostaria que alguém tivesse pego a fruta e não ter te perguntado se poderia? Eu dei um exemplo muito simples, mas é para a gente... É tomar posse do que é dos outros. Sim. É aquilo assim, não, eu vou tomar posse porque eu não tenho. Eu vou tomar posse porque eu gosto. Eu vou tomar posse porque me satisfaz. Mas tem que considerar o seguinte: lei de causa e efeito. Um dos fatores que esse progresso, como falamos, através da doutrina, somos instigados a pensar nele, porque o progresso não acontece fora de nós. Nós estamos intrinsecamente ligados ao... Sim. Nós somos agentes produtores desse progresso, individual e coletivo. Então, quando nós produzimos algum ato que contraria as leis de Deus e contraria as leis do homem, que são apenas uma sombra ainda muito, muito pequena do que são as leis divinas, mas já é um avanço extraordinário para o que vivíamos há 100, 200, 300 anos atrás. Não estou falando de 1000 anos, não. A barbárie daquele momento em que trazemos a história do Cristo já é totalmente diferente do tempo que nós vivemos agora. Tenho duas colocações para fazer. Você tinha uma para fazer, mas você, quando me trouxe isso, você falou de 100, 200 anos atrás. Eu acho que eu vou voltar a bem menos que isso. Talvez a uns 30 ou 40 anos atrás. E é interessante porque muitas... Eu já estava encarnado, tá? Já? Não dá para perceber, Roberto. Muitos de nós não nos damos conta de como a gente tem progredido como sociedade. E há uma frase que é muito comum: porque no meu tempo era melhor. Porque no meu tempo era isso. Porque no meu tempo... Saudosismo, um certo saudosismo. É óbvio que saudade é proporcional ao amor que a gente teve naquela época. Mas você já parou para pensar, Roberto, que há 30 ou 40 anos atrás, e acho que até menos, 20 anos atrás, quando havia um caso de violência doméstica,
entre uma agressão de um homem com uma mulher. Você lembra de qual era a frase? Lembro. É terrível porque eu próprio repeti, porque era algo que vinha cultural, muito bem colocado, e isso nos trazia um desconforto que era em vida de marido e mulher, ninguém põe a colher. Sim. Era uma pegada, então que se matassem, que ele batesse, que causasse, e muitas vezes nós tivemos isso, o que hoje está tipificado na lei brasileira, lei terrena, mas brasileira, que é o feminicídio, né? E que não só o feminicídio, como toda e qualquer agressão à mulher, né? Da forma que há pouco mais de 30, 40 anos havia um olhar para a mulher muito diferenciado, era desrespeitoso, era usurpador, você não reconhecia a capacidade e a competência, e a sociedade teve que evoluir, independente do seu credo religioso, teve que evoluir moralmente e com algo muito maior ainda, que é a ética. A ética do Cristo, ela é sempre boa e justa em qualquer parte do planeta. Não vai precisar ter uma questão de cultura A ou cultura B. Ética é aquilo que é bom e justo e que, teoricamente, como eu ouvi outro dia, nem precisaríamos de lei se fôssemos éticos naturalmente. Espíritos éticos não precisaria. O Cristo precisava de alguma lei para indicar a ele qual era o caminho? Não. Ele era o próprio sentido, o próprio norte a nos indicar o caminho. Então, essa colocação... Posso dar mais um exemplo? Claro. Porque eu acho que a doutrina espírita ela é alicerce para a nossa vida. Então, trazer isso para a gente poder refletir é muito importante. Estamos nós aqui, encarnados no Brasil, né? Um país feito de pessoas de diversas etnias, né? formações indígenas. Somos muito plurais. Indígenas, europeus, afrodescendentes, e ainda assim, ainda temos, claro, não podemos negar isso, mas há anos atrás, o racismo não era considerado crime. Você olhar um irmão seu que tem uma quantidade de melanina diferente da outra pessoa, ou que tem características, né, um nariz diferente ou um cabelo diferente, te dava direito de se fazer piadas e de menos julgar. Então isso é uma evolução. Ainda estamos longe das pessoas entender. Fazíamos isso sobre o credo do outro. Você fazia piada. Mas ainda tem, mas estamos numa linha de progresso. Que começa a se ter um olhar que não é fazer aquela... Porque tudo tem aquele elástico da evolução que exagera de um lado e exagera do outro. Bullying nas escolas? O bullying nas escolas. Então você falava a questão do racismo pela cor, mas também pela preferência religiosa. Sim. Era uma questão também que fazia diferença social. Sim. Né? Não é isso não não, é um formato. Você transforma aquele ser num ser menor na tua concepção de vida, de visão de mundo e tudo. E isso atrapalha a nossa evolução. Vamos lembrar uma única coisa, que escravidão faz parte da formação primitiva da raça humana e onde... não era por uma questão de cor que você produzia escravidão. Escravizava todo aquele vencido, porque o planeta também se desenvolve pelas contendas, pelas guerras, pelas dominações, sempre pela força. Sempre teve a força para depois vir a questão política ou diplomática, né? Então, o que Moisés fez foi libertar o povo da escravidão. Eram os hebreus que estavam sobre o jugo. Na Mesopotâmia havia toda uma série de subjugação. Os romanos fizeram os próprios judeus praticamente escravizados à sua vontade e trabalharem livres, num pensamento livre, mas pagando altos impostos. Isso é uma escravização. Ela é produzida de uma forma, né, não afeta o chicote, mas afeta num controle das massas, né? Então você vai escravizando. Pessoas que se escravizam, por exemplo, hoje ainda,
pelas questões dos vícios. O vício é escravizante. Sim. Ele te submete, ele te domina. Então, uma linha que nós podemos abordar aqui, que a doutrina espírita também traz de forma muito clara e que mostra que a gente, filosoficamente, a gente tem muito para desenvolver. Só lembrando... E voltando aqui ao texto, né, Canrobert? O Canrobert está de olho no relógio, eu só pessoal. queria dar aqui o tempo, porque nós já estamos com uma parcela aqui do nosso programa, hoje aqui com a questão 56, capítulo 1º do livro A Gênese, você que está chegando agora, nos encontrando nessa gravação do dia 30 de janeiro de 2025, e que está chegando aí essa questão que é a moral do Cristo, que nós estamos sobremaneira colocando, e por que ela é necessária. E aqui a primeira parte que a Isabel nos trouxe na leitura é: precisamos? Não iríamos encontrar em nós mesmos? Poxa, não encontramos. E aí eu ia finalizar todo esse nosso discurso sobre racismo, feminicídio, voltando para esse texto onde ele faz. Onde está isso tudo? Onde está essa lei inscrita? Não façais ao outro aquilo que não gostarias que fosse feito a você. Então, não é tem simples. Desculpa. Não tem desculpa. Eu não sabia, não. Mas eu vivi em 1900 e não sei o que, e era normal fazer isso. Mas você gostaria que isso fosse feito com você? Então, assim... vamos retornar aqui para o texto, senão a gente vai ficar aqui trazendo exemplos práticos. Você ou eu no texto? Posso continuar. Então vai, porque nós estamos com 9 minutos, Isabel. Será que a gente consegue fechar? O texto é longo, né? Não, vamos lá. Acho que hoje a gente não consegue fechar, não. Acho que hoje a gente vai fechar, então não. Prossegue. Item 56. A gente tinha parado aqui um pouquinho na frente disso aqui, vou seguir aqui. Deve-se reprovar um pai por repetir 10 vezes, 100 vezes, as mesmas instruções a seus filhos, se eles ainda não as seguem? E por que Deus faria por menos que um pai de família, né? Porque ele não enviaria aos homens, de tempos em tempos, mensageiros especiais, encarregados de lhe lembrar os deveres, de os reconduzir ao bom caminho, quando dele se afastam? De abrir os olhos da inteligência aos que o trazem fechados, assim como os homens mais adiantados enviam missionários aos selvagens e aos bárbaros? Aqui eu tenho uma colocação para fazer. Como você bem disse, as formas de expressão vão mudando. Em muitas abordagens do Livro dos Espíritos, tem um primeiro momento em que ele coloca muito crasso a nossa ignorância sobre diversos temas, né? E essa ignorância não é pejorativa, ela só diz que você desconhece. Hoje aqui nesse estúdio, você e eu, por tudo que tenhamos estudado, já experienciado, que já tenhamos como acervo de vida, nós somos ignorantes sobre inúmeras questões que estão afetas na ciência, na filosofia, na religião, na vida social, na condição moral, na questão jurídica, enfim, nós somos ignorantes. Virou termo pejorativo. Hoje, se você chama alguém de ignorante, Sim. tem um sentido de induzi-lo ao burro, e que não tem nada a ver, até por contrário, né? Não se pode fazer do burro esse animal que foi tão próximo de Francisco de Assis, né? Algo tão similar. Mas ele coloca aqui uma coisa que ficou relativizada. Você hoje, quando fala em moral ou moralismo, parece que você está atacando o direito da pessoa de um livre pensamento. E não é essa a questão. Claro que não. A questão não é atacar o livre pensamento, a livre expressão. A questão é trazer essa moral do Cristo, que é um norte balizador para o nosso íntimo e para o nosso progresso. Porque uma coisa, Isabel, é você considerar a liberdade. A outra é você considerar a libertinagem, que é a anarquia do sentido, que é a usurpação do direito da liberdade, porque o direito do outro termina quando começa o meu e vice-versa. Nós estamos aqui num progresso. Kardec colocou naquela primeira parte, quando você fez a leitura, estamos colocando todas as doutrinas que progridem. Sim, ele está colocando todos, ele não está botando... Kardec traz essa consolidação, né? Ele diz que as verdades científicas e as verdades religiosas, elas são uma só. São confluentes. E que caminham
junto. A ciência é mais focada em descobrir leis naturais que governam o mundo material, como a lei da gravidade, movimento de planeta, reações químicas, e já a religião, lidando com questões morais, espirituais, destino da alma, aquelas perguntas que são filosóficas dentro da nossa vida, de onde a gente vem, por que estamos aqui, o que acontece após a morte. Eu acho que a ciência hoje está caminhando para isso, para trazer essas respostas, tem né? Diversos autores trazendo isso. Dr. Paulo Frutuoso tem livros maravilhosos falando sobre isso, trazendo já um pouco dessa ciência que para a gente não está tão clara, mas ele, como um estudioso, já traz muito sobre isso, falando sobre as doenças e a questão espiritual, né? Pela pegada, não vamos concluir esse texto hoje. 56 é um texto longo, mas eu vou trazer agora, acompanhando o teu raciocínio. Está aqui uma colocação que, a partir do século XX, foram diversos estudos conduzidos, né? Elizabeth Kübler-Ross, que é uma psiquiatra, Michel Sabon, um cardiologista, né? Kennedy Ring e Margot Gray, que eram psicólogos, fizeram estudos, todos abordando experiência de quase morte, como explicá-la, né? As visões do leito de morte, as experiências fora do corpo, e tem livros aí trazendo a experiência daqueles que estiveram, você como médica sabe disso, claro, naquele momento de coma não induzido, espontâneo, ocasionado por um dano qualquer físico ou por uma moléstia qualquer, e que tempos depois, aquela alma recuperando a consciência física do corpo, se adonando novamente dele, traz um conjunto de ideias, experiências extracorpóreas do espírito, que é extraordinário. Mas parece que a gente não quer ouvir, parece que ficou obsoleto ouvir sobre a moral do Cristo, parece que está havendo uma obsolescência, como acontece com os nossos aparelhos tecnológicos, quase que programada para tirar o Cristo da frente e deixar uma sociedade anárquica, órfã e sem sentido e sem caminho. Nós estamos chegando aqui aos 2 últimos minutos, Isabel. Está faltando, vamos fechar. O relógio que manda, o relógio manda. Não tem... Esse relógio, esse nosso relógio é cruel. É o tempo. Eu queria tanto falar da Elizabeth. Elizabeth Kübler, eu sou fã. Eu também. Foi ela que trouxe esse olhar sobre cuidados paliativos, né? Foi ela que trouxe o olhar do luto, de todas as fases em que ela dá uma classificação que eu acho que vai ao encontro do que a doutrina tanto traz para nós nos entendermos e compreendermos as nossas dores, as nossas sombras interiores. Mas, Isabel, não temos mais tempo. Queria a sua conclusão, porque agora vamos ter que falar na próxima semana, próxima né? semana continuamos aqui com o item 56 do capítulo 1 da Gênesis. Conclusão final, agradeça, se despeça. Só agradecer a todos que estiveram com a gente aqui nesse programa. Nós estamos aqui gravando na Rádio Rio de Janeiro, que fica na Ilha do Governador, Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa. Cidade maravilhosa. E hoje estamos fechando esse bloco. Se eu pudesse resumir com 2 palavras, eu diria: a ciência explica como acontece e religião explica o porquê. E aí, na próxima semana, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos retomar. Muito obrigada a todos aí. E os canais da Rádio Rio de Janeiro estão abertos para quem quiser interagir com a gente, mandando uma mensagem, seja via WhatsApp, via telefone. É um programa gravado, mas toda semana, quando a gente está aqui, a gente está disponível para poder refletir e falar com vocês. Tem muito assunto, vai ficar para a próxima semana, a continuidade aqui do item 56. Agradecemos você, ouvinte, você, internauta, o patrocínio da tua atenção em nosso programa. Por favor, participem. Essa é a rádio que toda família pode ouvir, uma rádio cristã, levando o conhecimento do Cristo, dessa doutrina dos Espíritos que veio para nos esclarecer e nos auxiliar no progresso íntimo de cada um e do coletivo ao qual pertencemos. Para você, até a próxima semana. Muito obrigado. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Nós estamos dando continuidade ao nosso estudo desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estamos porque estudamos juntos, sabendo todos que estamos reiniciando o estudo desta obra no capítulo 1 da primeira parte, um capítulo no qual Kardec fala sobre o porvir e o nada, o futuro e o nada. Nós sabemos que há uma linhagem filosófica ou teorias filosóficas que defendem que o futuro não existe porque o nada existe. Na verdade, se nós acharmos que o nada existe, então nós achamos, pelo simples fato de estarmos pensando nele e falando nele o nada, ele existe porque pelo menos existe no nosso pensamento. Mas o materialismo acha que o nosso pensamento, na verdade, é uma espécie de ilusão. Porque o materialismo e o espiritualismo, como nós já vimos, são doutrinas ontológicas, quer dizer, doutrinas sobre o ser, e nesse particular são doutrinas sobre a natureza do ser ou da realidade. De um modo geral, o materialismo rejeita a existência da alma, a existência do além, ou seja, do plano espiritual, do mundo espiritual, e também rejeita a existência de Deus. Mas e o pensamento? O pensamento é explicado de que maneira pelo materialismo? O materialismo considera o pensamento uma questão secundária, um dado segundo, um pensamento, uma coisa de segunda ordem, conduzindo o pensamento a fatos puramente materiais e negando o pensamento como uma realidade, vendo no pensamento uma espécie de ilusão ou de epifenômeno, que na verdade é uma situação em que uma teoria filosófica, segundo a qual a consciência é somente um simples reflexo de fenômenos orgânicos. Portanto, a consciência não faz nada, é um epifenômeno. Por exemplo, a consciência do ato voluntário, quer dizer, eu vou levantar o meu braço agora, é um ato voluntário. Isso não é de modo nenhum, segundo essa teoria, a consciência de uma livre decisão que estaria na origem do ato, ou seja, no espírito, mas uma simples luz, uma simples coisa que surge, uma ideia que surge acompanhando processos puramente nervosos e que seriam os verdadeiros motores de nossos atos, as verdadeiras causas de nossos atos. O epifenomenismo é uma hipótese inverificável e inútil, porque nós sabemos que, na verdade, tudo está no espírito e é o espírito o que produz o pensamento. Essa teoria filosófica e psicológica do epifenomenismo defende que os nossos estados mentais são subprodutos ou efeitos secundários do estado físico do corpo. Portanto, os estados mentais não têm, segundo essa teoria, não têm influência no corpo ou no mundo físico, exatamente o que nós estudamos e comprovamos com Allan Kardec em o Espiritismo.
Portanto, a explicação do pensamento, da gênese, a origem do pensamento está na matéria. A causa do pensamento é a matéria. Esse é o chamado materialismo dialético. O materialismo recusa-se a reconhecer a especificidade do psíquico. Quer dizer, o homem tem esse estado, essa instância do psíquico, que não é material. Por exemplo, o materialismo liga a descoberta espiritual de uma ideia a uma reação físico-química no cérebro. A consequência disso, então, é que ele considera que o conhecimento do homem é um simples prolongamento do conhecimento da natureza das coisas. Desse modo, então, fica interditada, proibida, comprometida toda tomada abrangente, toda compreensão abrangente pelo intelecto das realidades espirituais e humanas. Essa é realmente uma negação e tanto. Nós, felizmente, já ultrapassamos isso. Hoje, a ciência comprova justamente o oposto. Porque justamente quando atinge o maior distanciamento, então o pensamento acusa repentina mudança de curso e volta ao materialismo. Ou seja, quando nós estamos avançando, isso historicamente falando, nós, ou a humanidade, o homem, e volta. Então, de Hegel, esse filósofo que nós já comentamos aqui, passa-se repentinamente, sem solução de continuidade, às expressões ou aos filósofos puramente materialistas, Stirner, Feuerbach, Engels e Marx. E como é que se explica, então, esta passagem tão imprevisível e repentina de uma concepção da realidade para uma outra que lhe é oposta? A ciência, ao reivindicar para si o direito de apresentar com exclusividade a explicação verdadeira das coisas, favoreceu a ciência o materialismo. Por quê? Porque eliminou, então, o mistério sobrenatural e, portanto, eliminou o espírito desse quadro. O princípio de autonomia e liberdade, que nós sabemos, falamos de livre-arbítrio, falamos de liberdade em espiritismo e em outras linhagens religiosas e filosóficas também. Então, o princípio de autonomia e liberdade, que se impôs com a Renascença, levou a um progressivo desinteresse pelo fator religioso, ou seja, por Deus, desinteresse pela Igreja Católica à época majoritária. Então, ou seja, aí aconteceu um agravamento de problemas econômicos e sociais do ponto de vista da história. Então, isso vem, ou em decorrência, esses problemas econômicos e sociais que se agravaram, isso é uma decorrência do avanço da civilização industrial. Portanto, os problemas que se impuseram logo à atenção dos políticos, dos sociólogos e dos filósofos, então passa a ser de grande importância. Alguns filósofos passaram a considerá-los, os problemas econômicos e sociais, como fundamentais e como condicionantes de todos os outros, ou seja, os problemas econômicos e sociais condicionaram, levaram, segundo o entendimento de alguns filósofos da época, a todos os outros problemas da época, ou do homem, ou da natureza. Então, nós estamos vendo um impulso decisivo para o triunfo do materialismo, e vejamos
que estamos comentando estas coisas para avaliarmos a grandeza do trabalho, a coerência, a coragem de Allan Kardec. Porque esse impulso decisivo para o triunfo do materialismo veio com a eliminação da dicotomia, da separação entre real e ideal, entre realidade pensante, ou seja, o pensamento, o homem, e realidade extensa, essa que acontece na matéria. Portanto, também a dicotomia entre espírito e matéria. Isso com a resolução de toda a realidade na história. Na verdade, Hegel elevou a história como uma realidade absoluta, ou seja, aquilo que os homens vão fazendo. E com isso abre a porta ao materialismo, porque para o desenvolvimento histórico, os fatores econômicos que constituem a estrutura fundamental nesse pensamento têm mais importância do que teorias filosóficas. Essas seriam apenas umas coisas, umas superestruturas que não resolveriam nada. Portanto, temos que essa identidade da realidade com a história, com as coisas que vão acontecendo, que o homem vai fazendo, e a constatação da importância decisiva dos fatores econômicos no desenrolar da história, das coisas que vão acontecendo, esses seriam os catalisadores de todos os outros motivos favoráveis ao materialismo. Portanto, nós vemos quão forte estava essa tendência contra a qual Kardec precisava trabalhar para provar que toda esta realidade majoritária, predominante no século XIX, não estava podendo dar conta e explicar a existência de Deus, da alma, do futuro e, portanto, do espírito, sendo o espírito separado da matéria. Essa uma tarefa gigantesca que, naturalmente, Kardec resolveu. E nós aqui estamos também estudando para resolvermos conosco mesmo exatamente as causas, os pensamentos, as reflexões sobre o quadro, o contexto que vigorava quando Kardec estava ali codificando a doutrina espírita, ou seja, resolvendo a sua encarnação espetacular para dar consubstanciação à promessa de Jesus: um dia eu rogarei ao Pai que vos envie um outro Consolador. E nós aqui continuamos a estudar. Eu, Nádia do Couto Vale. E você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, o céu e o inferno, ou a justiça divina, segundo o Espiritismo, como já dissemos, estamos reiniciando esse estudo desta obra. E então, mais ou menos, lá em torno de 1840, nós vemos, portanto, lembrando Kardec, lembrando a época de Kardec, porque estamos em 1840, vamos lembrar, chega ao fim essa conciliação fundada na filosofia da razão com a fé e do cristianismo com o Estado. Rompe-se, então, a tradicional aliança entre Estado, cristianismo e filosofia. Com isso, esses filósofos que nós citamos ainda há pouco, o Feuerbach, o Stirner, o Marx e o Engels, talvez o Marx seja realmente para todos nós o mais conhecido, eles proclamam uma reformulação, entre aspas. Essa reformulação que nega energicamente
o Estado existente e o cristianismo histórico. Não existe mais isso para esses filósofos, que adotam então uma concepção essencialmente materialista da história, das coisas que o homem faz e com ela de toda a realidade. Por exemplo, quando Max Stirner está aqui nos falando sobre o seu criticismo radical, para ele, a ideia do ser supremo é uma criação da mente humana. Não existe Deus, é só o homem que inventou. Não existe Deus além, nem acima, nem fora do homem. Deus é a própria essência do homem, essa essência sublimada. Então, o egoísmo humano está nessa situação de transcendência de si mesmo. Contrariando naturalmente a isto está o Espiritismo. Então, Stirner conclui que por causa desse ser, essa situação, isso faz com que os piores sacrifícios estejam aí postos e, portanto, nega, é a conclusão de Stirner, nega a liberdade e submete-se à lei, ou seja, consequentemente, toda religião não tem moralidade, porque submete o homem ao poder divino e prescreve-lhe obediência e resignação. Essas não seriam virtudes, e para esse pensamento dos materialistas, isso não é virtude. Isso é uma espécie de prisão, de subserviência do homem à lei de Deus, que nós entendemos evidentemente como isso. E essa crítica, no entanto, também não leva Stirner a uma filosofia humanista. Feuerbach, Engels e Marx vão fazer isso, porque para o Stirner, o egoísmo é a categoria mais válida do homem, a mola que o impele a realizar-se plenamente. É claro que aí nós temos questões muito graves, muito fortemente colocadas por esse pensamento filosófico lamentável, porque não só está num materialismo forte, mas porque rouba do homem a esperança, rouba do homem a sua posição de criatura de Deus, de copartícipe da criação, de objeto do desvelamento do amor de Deus, porque é filho de Deus. Por exemplo, para outro filósofo, Ludwig Feuerbach, a tarefa da filosofia não é provar o homem produzido por Deus, porque nós somos criados por Deus. Mas, para Feuerbach, inversamente se dá isso. Deus é que produzido pelo homem. E não foi a ideia de Deus que criou o homem, mas o homem que criou a ideia de Deus. Ou seja, a lei de Deus não está inscrita no profundo psiquismo do homem, como está posta lá na resposta a 621, da pergunta 621 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos orientadores da humanidade onde está escrita a lei de Deus. E os espíritos superiores respondem ao nosso querido codificador que a lei de Deus está escrita na consciência. Portanto, para Feuerbach e outros materialistas, na verdade, isso não faz sentido para eles, porque foi o homem que criou a ideia de Deus. E, portanto, vejamos o que Kardec tinha que enfrentar com todas essas coisas, impregnando toda a linha de pensamento filosófico e também de todas as áreas do conhecimento, praticamente. Kardec tinha que lutar, lidar com isso. Não é, portanto, o pensamento que causa a matéria, mas a matéria que se desenvolve
em pensamento, quando toca os pontos mais altos da sua evolução. Vejam, então existe um processo de evolução, e quando a matéria evolui, então aí é que surge o pensamento a partir da matéria. E este aqui é um princípio lamentável, o princípio fundamental do materialismo, que leva o homem à desesperança, ao suicídio, à tristeza, ao isolacionismo, ao fato de que é um desânimo diante de si mesmo e do que ele é capaz de fazer, porque, na verdade, ele é que vai fazendo coisas, mas essas coisas não vão perdurar e não são construção dele mesmo. Essa é a ideia dessa linhagem materialista. Porque existe, naturalmente, nós sabemos, também a crença em um nada. Nós já falamos sobre isso lá na pergunta 958, os espíritos esclarecem a Kardec que o nada não existe. Então, pela crença em o nada, porque existem ainda pessoas, irmãos nossos, que acreditam que o nada existe, então o homem concentra todos os seus pensamentos forçosamente na vida presente. Portanto, ele não vai se esforçar por progredir, por se melhorar. Então, o que é lógico é como é que ele, o homem, nessa perspectiva, iria preocupar-se com um futuro que ele próprio não espera, no qual não acredita. Lá na resposta à pergunta 959, em O Livro dos Espíritos, o homem, os espíritos explicam a Kardec, e claro a todos nós, o homem tem instintivamente o sentimento da vida futura. A alma conserva uma vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Portanto, aqui nós já estamos no contraponto, na contraposição ao materialismo. Então, foi exatamente nessa perspectiva que Sócrates falou da vida futura, Platão também falou do mundo das ideias. O egoísmo desta preocupação exclusiva com o presente, tal como se põe o materialismo, isto conduz o homem a pensar somente em si. Consequentemente, a crença no nada é o mais poderoso estímulo ao egoísmo. E então desenvolve-se, entre aspas, o seguinte raciocínio, claro que está viciado na fonte: aproveitar a vida o mais possível, porque tudo se acaba conosco. Aproveitar ao máximo e depressa, porque não sabemos por quanto tempo existiremos. Essa é uma crença e uma proposta de nulificação do homem. Então, consequentemente, é aquela história do cada qual por si. Então, é uma visão do egoísmo que se contrapõe, evidentemente, à visão espírita do egoísmo, que está posta lá na resposta à pergunta 913 de Kardec, em O Livro dos Espíritos. Porque, então, o egoísmo tem que chegar ao nível máximo para se tornar hediondo, insustentável. Está lá na resposta à pergunta 913, em O Livro dos Espíritos. E como extirpar, acabar com o egoísmo? Pergunta 917. Esta é a mais difícil imperfeição humana de se desenraizar-se, de sair de si, de ser anulada, porque sofre a influência da matéria. E como? Com a predominância da vida moral sobre a vida material, com a compreensão da vida futura, que somente o Espiritismo nos pode dar. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja.
E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.